Rótulo dos alimentos. Você tem o costume de ler os rótulos? Algumas informações como zero trans, zero açúcar, transgênicos, integral, rico em sódio, são informações que a gente visualiza nos rótulos, mas que nem sempre a gente consegue entender o que a indústria quer falar pra gente. Então, os rótulos dos alimentos, eles foram criados para que a gente tenha uma comunicação com quem produz o alimento, ou seja, a indústria. Ela passa para a gente o que contém dentro daquele alimento, quais os ingredientes foram utilizados, quais os nutrientes, bem como a gente deve armazenar, guardar, esses alimentos dentro da nossa casa. Você está gostando desse assunto? Então já dá o seu like, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e não deixa de colocar aqui nos comentários quais são os itens que você olha quando vê o rótulo do alimento. E fique comigo até o final desse vídeo, pois você vai aprender por meio de mitos e verdades o que a gente precisa observar dentro de um rótulo e como a gente pode escolher melhor os alimentos por meio dessas informações. Então, lendo o rótulo de alimentos, a gente consegue visualizar quais são os ingredientes que compõem aquele alimento. A gente tem a lista de ingredientes que traz pra gente algumas informações e a partir daí a gente consegue decidir se vai consumir ou não, se a gente pode consumir ou não aquele alimento. É por meio dele que a gente consegue identificar se o alimento ele é rico em gordura, se ele é um alimento rico em fibra, se é um alimento rico em sódio, em açúcar simples, que algumas pessoas que não conseguem consumir determinados nutrientes porque têm alergia ou porque não conseguem digerir, também vão identificar se existe a presença ou não desse nutriente no alimento. É o que acontece com as pessoas que têm intolerância à lactose, que têm alergia ao glúten. Então essas informações elas estão presentes, elas são obrigatórias dentro dos rótulos. E a partir daí a gente consegue decidir se vai ou não consumir esse alimento. Muitas doenças elas têm em seu tratamento a mudança nos hábitos alimentares e por causa disso alguns alimentos devem ser evitados. Como é o caso de diabetes, que a gente deve ter cuidado com o açúcar simples que são adicionados nos alimentos, a hipertensão, que a gente deve controlar a quantidade de sódio que a gente consome, a alteração no colesterol alto, Então que a gente deve controlar a quantidade de gordura que são consumidos e a partir das informações que a gente tem nos rótulos que a gente consegue identificar quem são os alimentos ricos nesses nutrientes ou quem são os alimentos que contêm uma baixa quantidade. Então vamos aprender a ler os rótulos dos alimentos por meio de mitos e verdades, ou seja, conhecimentos que podem estar diferente do que realmente é, no caso dos mitos, e verdades. Então vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é em relação à lista de ingredientes. Será que o primeiro alimento que vem na lista de ingredientes é aquele que a gente tem maior quantidade no produto? O que é que vocês acham? Mito ou verdade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Isso é verdade. O primeiro ingrediente que vem na lista é o que tem mais dentro daquele alimento. A lista de ingredientes ela é organizada na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. E por meio da lista de ingredientes a gente consegue identificar quais são os alimentos, quais são os nutrientes que vão estar presentes ali dentro daquele alimento, tá bom? Então agora quando você olhar a lista de ingredientes, você já sabe. O primeiro alimento que tiver listado é o que está presente ali em maior quantidade naquele produto, tá? Segunda pergunta. O alimento diet é aquele que é zero açúcar e o alimento light é aquele que não tem gordura? Mito ou verdade? Isso é um mito. O alimento diet é aquele que teve a isenção, que foi retirado algum ingrediente. Pode ser o açúcar, pode ser a gordura, como também pode ser o sódio ou outro nutriente que tenha sido retirado daquele produto quando a gente compara a sua versão tradicional, a sua versão sem ser diet. Já o light é aquele alimento que teve uma redução. Essa redução pode ser de gordura, pode ser de açúcar e também pode ser do sódio. Se a gente olhar, a gente tem a azeitona light. Então, quem saiu nesse caso, quem foi reduzido, foi o sódio, que é utilizado ali na água em conserva, para conservar aquela azeitona.
Então, nem sempre os alimentos diets, eles são sem açúcar e nem sempre os alimentos lights, eles são sem gorduras, tá? A gente precisa entender que o diet está associado à retirada de algum nutriente e que o light está associado à redução. Mas então, será que os alimentos diet lights, eles devem ser utilizados em grandes quantidades, uma vez que a gente teve a saída ou a redução de algum nutriente? Isso é um mito, tá? Os alimentos diet lights, eles não são classificados como saudáveis. O que a gente deve entender é que eles foram criados para que pessoas que não conseguem ou que devem consumir menos açúcar, menos sódio, menos gordura, eles possam ter aquele alimento no seu dia a dia. Porém, quando existe a retirada ou a redução de um nutriente, muitas vezes outra substância é colocada no lugar, que é justamente para manter a palatabilidade, o sabor do alimento sem trazer tanta diferença. Então, muito cuidado ao consumir um chocolate diet, né? Ao consumir um chocolate light, porque eles podem ter sido, né, acrescentado, podem ter colocado alguns conservantes, saborizantes para manter ali o gosto, né, o sabor daquele alimento e que em excesso pode causar prejuízo à nossa saúde, tá bom? A quarta pergunta é em relação à gordura trans. Quando eu vejo na embalagem de um alimento industrializado, de um biscoito, de um pão, de um bolo, que tem lá para mim que aquele alimento ele é zero trans, será que ele realmente é zero trans? O que é que vocês acham? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, tá? A gordura trans, ela normalmente está presente nos alimentos industrializados, mas existe uma liberação da Anvisa, que é o órgão responsável por rotulagem, que quando o alimento ele tem menos de 0,2 gramas de gordura trans nos alimentos, a gente pode dizer que ele é isento. Mas é só a gente olhar a lista de ingredientes ou a importância da lista de ingredientes. Lá a gente vai conseguir visualizar a presença de gordura hidrogenada, que é a mesma coisa de gordura trans. E por que eu estou falando tanto dessa gordura? Ela é uma gordura ruim que, quando a gente consome em excesso, acaba entupindo os nossos vasos e atrapalhando a circulação de sangue, podendo causar o aumento da pressão, o infarto se esse sangue não chegar no coração, bem como um acidente vascular encefálico se esse sangue não chegar no nosso cérebro. Então a gente deve evitar consumir alimentos que sejam ricos em gordura trans ou que tenham uma alta concentração. Então quando vocês olharem e observar que aquela embalagem ela tem escrito que ela é zero trans na porção daquele alimento. Mas se eu consumir o alimento todo, eu vou estar ingerindo aí uma alta quantidade dessa gordura, tá bom? Então, fiquem ligados em relação a esse termo, zero trans, zero açúcar, né? O zero açúcar normalmente é o açúcar de adição, mas o açúcar natural do alimento tem que estar ali presente, não tem como a gente retirar. Então, muitos diabéticos, quando vão procurar os alimentos, os olhos brilham pela informação zero açúcar. Mas lembrem-se, é zero açúcar de adição, não foi adicionado açúcar naquele alimento. Porém, ele tem um açúcar natural, tá bom? E a tabela de informação nutricional? Você consegue visualizar e tirar dali informações que vão te ajudar na escolha dos alimentos? Vamos falar sobre ela? Todo alimento ele traz a quantidade de calorias, de carboidrato, de proteínas, né? Traz a quantidade de sódio, de fibras, se o alimento tiver, né, esse nutriente. Mas você acha que quando ele traz aquele valor calórico, que normalmente é uma das informações que a gente corre para ver no rótulo, ele é referente à embalagem do alimento como um todo? Por exemplo, quando eu pego um biscoito e eu vejo lá o valor calórico daquele biscoito, está referido ao pacote todo do biscoito ou só uma quantidade, né, isolada? Então, muita gente acha que aquele valorzinho é referente à embalagem toda, mas não é. Isso é um mito, tá certo? Aquele valor calórico, aquela quantidade de carboidratos, de proteínas, de sódio nos alimentos, eles vão estar referente a uma porção. Então, a gente precisa olhar quem foi a porção determinada pela indústria de alimentos. Se foram 3 unidades, 5 unidades, se foi uma colher de sopa, se foi um copo, né? Então a gente precisa olhar no rótulo a quem eles estão se referindo.
E se eu consumir a mais, eu preciso fazer a continha para ver exatamente o quanto de calorias que eu vou estar ingerindo, tá certo? Mas o valor calórico, ele não é apenas o que a gente deve olhar no rótulo. A gente deve buscar mais informações. Qual é o tipo de gordura, qual é a quantidade de açúcar simples que está ali presente, bem como a composição desse alimento por meio da lista de ingredientes, como a gente já falou. E para finalizar, a pergunta que não quer calar. É verdade que a rotulagem ela vai mudar aqui no Brasil? Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. O ano passado a Anvisa aprovou a rotulagem frontal. Então agora vai ficar muito mais fácil da gente identificar se aquele alimento ele é rico em açúcar, gordura ou sódio. Agora os alimentos eles vão vir com uma lupazinha e ao lado dessa lupa vai ter lá se ele é rico em açúcar, se ele é rico em sódio ou se ele é rico em gordura. Então vai ficar muito mais fácil, agora é só bater o olho no alimento que a gente consegue identificar, né, se ele vai trazer malefícios ou não à nossa saúde, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações e que agora vocês tenham um olhar diferente para os rótulos dos alimentos e consigam extrair informações favoráveis à escolha e que vão beneficiar a saúde de vocês, tá bom? Até a próxima!